Olá, alunos! Olá, que alegria estarmos aí para a nossa terceira aula ao vivo, né, dessa disciplina que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que faça muita diferença realmente para você nesse momento de construção, de elaboração sobre os processos que vão ajudar e desenvolver, então, facilitando, né, na verdade, a criatividade, os processos criativos. Quando a gente pensa em ferramentas, né, tem tantas técnicas, tem muitas coisas. No livro didático de vocês é possível também encontrar muitas outras ferramentas e muitos outros conceitos sobre de que forma que a gente pode realmente, né, potencializar isso. E quando a gente fala de potencializar a criatividade, é porque ela é algo que a gente precisa entender, né, na verdade, que ela é algo inato, né? Todos nós nascemos aí com grande potencial criativo. Um grande exemplo disso são as crianças, né? É, quando a gente para observar uma criança ali, principalmente quando ela já está dos seus 2 aninhos para frente, que ela já começa a ter as vivências, né, já começa a ter um pouquinho mais de independência de mobilidade, autonomia, né, em algumas coisas, e aí você vê que, né, o sapato, de repente, está lá na mão, né, uma panela vira um brinquedo, né, super estimulante. Então, as histórias, né, quando você começa a entender lá as crianças, às vezes ouvi-las e ver então como nascem, né, as interpretações da mente, como isso tudo é criativo, como tudo isso é livre. E aí quando a gente pensa, né, na nossa mente humana, a gente tem que trazer esse contexto, né, de que nós somos então inatos criativos, né, por natureza. Nossa mente ela vai então ter esse potencial de abstração, de conseguir ir para além do que apenas nosso sentido, da nossa visão, por exemplo, né, da nossa visão, dos nossos sentidos de uma forma geral, audição, fala, podem ir. E aí eu gosto de pensar assim, a nossa cabeça, a nossa mente, então, ela, claro que ela já vem carregada e armazenada de muitas coisas, principalmente hoje, né, a ciência já nos traz como evidência de que todas as percepções de tudo que a mamãe, né, a mãe viveu durante a sua fase né, durante a sua gestação, o bebê lá mesmo no útero já consegue perceber, sentir. E quando eu falo isso, às vezes pode causar algum estranhamento, porque fala, ai, mas um bebê não sente, não, né? O que a gente sabe é que ele sente. A forma com que interpreta isso e dá significado a isso, ele de fato, né, está atrelado a uma parte do nosso cérebro que ainda não está, né, desenvolvida, que é realmente a parte de construir essas elaborações mentais. Então, até mesmo, né, a criança, a gente fala que embora estruturalmente, neurologicamente, né, o cérebro já está formado, está tudo certo, essas construções que vão se fazendo na mente, elas ainda estão num processo, né, de crescimento, de evolução. Por isso que a gente sempre, né, traz com muito carinho a questão do olhar para a criança e até mesmo é importante cuidar com o que nós, como responsáveis por essa criança, fazemos com essa mente. Quando a gente está falando de criatividade, tem um autor, um estudioso, na verdade ele é maravilhoso porque ele, além de tudo, ele é um grande creator, Murilo Gun, se vocês já ouviram falar, e eu uma vez estava fazendo um dos cursos dele sobre criatividade, e aí ele falou alguma coisa, né? Como às vezes a gente acaba podando a criatividade lá das crianças, né? Com o tal do, não vai, não, para de inventar coisa, fica inventando moda, fica inventando não sei o quê, faça o básico, não precisa fazer, né? O diferente. E como isso, muitas vezes, acaba sim, né? Colocando a mente num lugar de
não criar, de não criar. Então a gente tem, por um lado, a gente tem, né, uma mente ali fomentando, e por outro, a gente às vezes tem alguém podando, né? Quem nunca, de repente, estava lá com a criança, sei lá, às vezes com um copo d'água, em vez de ela tomar o copo d'água, ela estava mexendo, ela estava passando a língua, ela estava cheirando, tudo menos não bebendo a água. E aí nós adultos, né, vemos, para com isso, isso aí é um copo com água, é simplesmente beber a água. E aí, quanto que isso pode influenciar e pesar nessa mente que está se abrindo para a criatividade. E por que eu estou fazendo, né, trazendo tudo isso? É porque acho que quando a gente estuda criatividade, quando a gente estuda técnicas que vão nos ajudar a melhorar, para além de nós entendermos o que é criatividade, quais são os tipos de criatividade e tudo mais, porque isso sim é importante, nos dá todo um respaldo teórico, mas é importante também a gente observar que toda a nossa vida, tudo é elemento de criatividade. Então, por exemplo, mesmo que a gente não esteja efetivamente aqui com o slide, com uma aula começando, né, com uma aula na técnica de muitos contextos, o que eu estou falando para você também vai te tocar no lugar que vai te despertar em alguma coisa, a minha fala pode te alcançar e fazer você ter um insight criativo, né, que a gente fala, aquele momento de criatividade, ou te despertar realmente para você construir significações diferentes. E quando a gente está falando de criatividade, isso é um ponto crucial, porque a nossa mente ela se torna mais criativa por quando ela encontra esse estado de relaxamento, de presença. E por que então que agora, né, tudo vai fazendo sentido para você? Por que eu estou falando da criança? Né, comecei essa aula trazendo essa questão da criança. Se você pegar uma criança com um brinquedinho na mão, ali no cantinho, sentada, e você vê ela explorando aquilo, e ela fazendo, e ela pegando de jeitos diferentes, você percebe que ela está imersa naquilo, que ela está assim, fortemente concentrada, né? Às vezes a gente até chama, vem, e a criança não ouve, por vezes a gente fica até um pouco ressabiado, o que essa criança está fazendo? Mas você entende que ela está imersa naquele processo de desvendar, de criar, porque para ela é criação. Se ela não sabe simplesmente, né? Aqui uma panela, nós adultos, né? Uma panela para fazer comida. Uma criança não sabe, né? Ainda não tem, né? Então ela, o que é esse objeto que vai, que vem, que é pesado, que vai no fogo? Então, para ela, é um universo muito cheio. Mas principalmente porque para ela, ela consegue dinamizar dentro desse espaço esse lugar de atenção. E quando a gente fala de atenção, então, trazendo aqui, né, incorporando essa fala aí à nossa aula de hoje, eu, né, após nossa segunda aula, fiquei pensando, falei, acho que eu passei muito correndo ali por algo que era tão importante. A gente falou sobre como que acontece, né, a questão da meditação, qual que é a estrutura do looping operacional que faz, né, nossa mente estar lá ancorada em uma determinada, né, em uma determinada ferramenta, e depois a gente buscar ter presença, e quando a gente se perde, a gente volta. Lembra de tudo isso que nós falamos na aula passada? Então, aí eu falei, não, mas eu acho que eu passei muito por cima de um assunto que é muito importante. Então, hoje a gente vai dar mais uma elaborada em cima da meditação, porque eu penso assim, né? A gente está nessa disciplina falando de relaxamento e inspiração criativa. Acho que essa inspiração criativa ela vai vir mesmo desse espaço, né? Dessa mente que está relaxada, né? E esse relaxamento a gente induz ele muito mais, de uma forma muito mais perspicaz, quando a gente está no trabalho de meditação. Então, hoje a gente vai continuar, né? E vou falar um pouquinho de meditação, vou trazer novamente um pouquinho mais, né? Um exemplo lá da nossa ferramenta que a gente falou, da meditação de 3 tempos.
Não sei se vocês fizeram, espero que sim, porque essa é uma prática que vale muito a pena. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais também sobre outras abordagens, outros detalhes das práticas meditativas, até porque, gente, né, é impossível em uma aula a gente conseguir dar conta de tudo. Entendendo, então, a grandeza do processo da meditação e a importância de colocarmos nossa mente nesse estado de presença, e quando eu falo nesse estado de presença, às vezes fica algo muito subjetivo, né? Meu Deus, o que é estar presente? Mas a gente pode pensar como estar focado, né? Como estar imerso, né, em uma atividade. Então, por exemplo, quando você tem algo para fazer, uma prova, né, ou um trabalho, né, algo assim que você organiza a sua mente para dentro daquele período, você você se livrar das distrações, porque nosso maior, acho que o nosso maior desafio é esse, né? É tentar se livrar das distrações para conseguir focar. E aí, quando a gente medita, a gente traz esse espaço do quê? De maior valia, de maior potencial de liberar essas distrações, de se concentrar. Então, por isso, a gente vai falar um pouquinho mais hoje de meditação, tá? E é importante, então, a gente deixar fica bem claro. E quem sabe você sair daqui já um meditador iniciante ali, tá? E aí eu trouxe essa frase, né, desse grande livro, O Poder da Agora, que é um livro que ele é um livro denso, tá? Se você não, né, é um livro denso, mas que ele permite justamente esse contato com essa percepção do que é agora. É muito legal. A autora vai trazer também vários elementos como exemplo, esse exemplo da criança é muito, né, pautado. E aí uma das frases que eu destaco é essa: quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Então, essa ideia, né, que a gente teria até pouco tempo da divisão entre corpo e mente, cada vez mais, né, isso vai se esgotando, a gente já vai entendendo que elas são, né, que nós somos integrais, uma coisa só, não tem a Sheila prof é a mesma Sheila mãe, claro que a gente tem papéis e funções, mas como um todo é o mesmo ser que está ali. E aí, quando a gente pensa o corpo e a mente, quando eles estão juntos, então, aqui, quando a gente vai falar de criatividade, o corpo ele entra muito nesse espaço de divulgador do relaxamento. Então, essa mente que procura relaxar, que procura ter clareza, que procura ter foco, ela não vai conseguir se instaurar num corpo rígido, num corpo que está em alerta. Lembra que a gente falou de estresse no começo da primeira aula e trouxe toda aquela questão da alerta? Quando a nossa mente está em alerta, ela não se sente relaxada, ela não se sente segura, e ela então não vai dar espaço para o novo, né? Por isso que assim, aquelas, por exemplo, tem algumas provas, né, o jogo onde você pode ver se a pessoa está submetida a um estresse muito forte, a capacidade cognitiva dela é altamente afetada, processo criativo, ninguém consegue, né, ficar assim, agora cria, vai lá, cria um negócio que eu quero ver, cria uma arte, cria uma peça, cria um texto aí, rápido, cria, né? Ninguém faz isso, porque quando a sua mente se coloca nesse espaço, todo o teu corpo, né? Porque a gente sabe que essas reações de alerta que nossa mente produz, elas são reações que também elas são ancoradas e amparadas por todo um sistema fisiológico, né? Neuroquímico, químico ali que propõe que esse corpo fique nesse estado de atenção. Então não tem esse espaço de relaxamento. E aí não tem esse espaço de tranquilidade. Então existe um hiperfoco na sobrevivência, mas muito mais pelo estado corporal de garantir isso do que mental, tá? Então a gente força nisso. E aí eu trouxe esse dado aqui, eu acho que até comentei com vocês na segunda, né, na aula anterior, que existem, né, estudos já que hoje conseguem ter essa percepção, mas 47% do nosso tempo, gente, mental de pensamentos, né, a nossa mente está vagueando, né? Então ela tá vagando lá,
pensa só, 47% são quase metade. Então, tipo assim, cada 1 hora, né, 60 minutos, aproximadamente 33, 30, não, 28, né, 27 minutos, a tua mente está nesse estado de lá, embolada com os pensamentos. Lembra que a gente viu na aula 2 que tem a mente lá, né? A mente produz um pensamento. O problema é que esse pensamento ele vai na sequência de pensamentos, ele vai desdobrando em outros vários que vão levando a gente para outro lugar. E aí eles vão se cruzando e a gente já se perde, enfim. Então, e isso acontece com 47% do nosso tempo. É muita coisa, é muita coisa. Quando a gente está pensando, e eu tomo um cuidado de falar aqui, não pensando pelo lado só da mente produtiva, né, da produção de trabalho, não, mas porque isso também é um bem-estar, manter a nossa mente clara, manter, né, leveza nas coisas é muito importante. Mas se apropriar desse tempo, então, para dar um, um espaço mesmo para a gente aproveitar melhor desse tempo com coisas que realmente nos acrescentam, né? Então, esse é o cuidado. E aí, então, né, a gente falou muito de meditação na aula 2, trouxe lá, né, a meditação em que eu sou especialista, né, que a gente usa a questão, né, do loop operacional, que ela se enquadra nesse espaço como uma meditação concentrativa, porque a gente tem uma referência, né? A gente tem esse ponto de atenção que está muito lá. Então, basicamente, existem muitas e muitas técnicas de meditação. No livro didático de vocês vão encontrar vários, então dá uma pesquisada, até porque isso é muito interessante, no sentido de que para um, de repente, aquela técnica não faz sentido, para outro faz. Então, é sempre muito importante a gente ter esse lugar mesmo, né, de procurar o que faz mais sentido para a gente. E aí, então, a gente tem, né, como eu falei, a concentrativa, que é aquela que a gente falou, e o mindfulness. Mindfulness, ele é por propriamente, né, a gente já fala ali, é a meditação desse estado de presença, né, que a mente está em plena atenção, em atenção plena, né? Que a gente aqui também usa o termo meditação de insight, porque é uma meditação em que ela favorece um estado mental diferente do que a concentrativa. A concentrativa, gente, que ela te dá um referencial, ela é muito o que os estudos falam, tá? Enfim, vou trazer aqui também o meu conhecimento, mas é muito mais desafiador, muito mais, um processo um pouco mais elaborado você praticar mindfulness, porque você tá nessa consciência de mente, né? Sem julgar os pensamentos, só observando e aceitando tudo que está passando pela sua mente. Quando a gente não tem prática nenhuma nesse lugar de meditação, isso é muito difícil de fazer, né? Então você fica assim, eu vou ficar aqui. Então agora eu tenho que estar aqui, né? Faz de conta que é a tua cabeça falando, eu preciso estar aqui, tá? Eu não posso sair daqui. Mas agora eu tô pensando. E esse estado, se a gente não consegue treinar nossa capacidade para entrar nesse estado de mindfulness, a gente acaba tendo essa dificuldade mesmo de estar nesse estado de presença. Por isso que eu falo, a gente acostuma a treinar nossa mente, fazendo as meditações de abordagem concentrativa, porque é mais fácil, você dá algo mais lógico, mais palpável para a tua mente. Porque querendo ou não, para uma mente que está num barulho, né, a gente tentar acalmar ela sem nada, né, digamos assim, sem nenhum recurso, é mais difícil, né? Então a gente dá o recurso. E aí, durante, né, a prática, os conteúdos que eles vão vindo na cabeça, que emergem, eles vão sendo, eles não podem, na verdade, sendo confrontados. Então, se a gente começa a construir lógicas de pensamento, aí a gente acaba saindo desse espaço de meditação. E
isso aqui é muito delicado, por exemplo, quando a gente está no processo criativo, de repente a gente está lá, né, fala: "Nossa, vou respirar um pouquinho antes de começar essa prática", só para ver, né, como eu vou fazer e tal. Opa, saí da tela aqui, voltei. Como eu vou fazer, mas é importante mesmo a gente perceber e tá, não deixando a mente ir então nesses pensamentos aleatórios. Aí aqui, né, uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala de mindfulness, que eu acho que é para a vida também, e aqui, né, quando a gente for envolver então essas práticas, porque assim, como eu falei, embora não seja uma prática desafiadora para quem está começando, se você é uma pessoa que consegue focar muito bem, que você consegue ali, isolar os estímulos né, ter uma percepção um pouco mais apurada, sem dúvida nenhuma também você já está um passo muito maior de trazer, né, de praticar o mindfulness. E o mindfulness, ele tem, deixa eu até trazer aqui, ele tem uma intenção também de que ele não precisa ser só essa prática formal, tanto que a gente fala de práticas formais e não formais. Prática formal é quando a gente senta realmente, por exemplo, lá, né, no nosso espaço e vai, de fato, ali, 15 minutos intencionalmente fazer nananã. Mas também tem o que a gente fala de microdoses, né, ou doses de práticas de mindfulness informais, que são assim, por exemplo, eu vou tomar um copo d'água, e eu vou tomar aquele copo d'água, apenas aquele copo d'água. Eu não vou deixar minha mente durante aquele copo d'água ir para nenhum lugar, né, que a gente fala: tomar com presença. Então, quando eu estiver tomando, o máximo da minha atenção, da minha cabeça, o que ela vai precisar projetar nesse momento, é sobre aquela água. Então, nossa, que água gostosa, que temperatura gostosa. Nossa, olha, eu sentindo como ela diminui a minha sede, como parece que meu corpo fica alegre quando recebe. Então, a tua mente, ela acaba criando pensamentos nesses processos, tá? Tua cabeça, ela acaba criando pensamentos, mas os pensamentos, eles estão intencionais, eles estão ali cercados por aquele objeto que você deu, aquele direcionamento que você deu. Então, como eu dei o exemplo da água. Então, tô tomando água, tô aqui, intencionalmente tomando a minha água e intencionalmente querendo percebê-la, senti-la, né. Tem é legal, porque aí você vai ter, por exemplo, muitas percepções sensoriais que te dão base. Por exemplo, o copo d'água pesado, né, ele pode ser gelado, pode, né, ser um copo maior, um menor. Então, te dá uma percepção sensorial ali pelas tuas mãos de você pegar o copo, mas também você pode então, né, perceber a água. A gente, por mais que a água, né, não tem gosto, não tem cheiro, mas a água é gostosa, a percepção, o sabor, né, daquele saborear da água na boca, ela tem sim, né, as suas manifestações ali pra gente. Então, tudo isso a gente fala que são práticas, micropráticas de mindfulness que nos colocam então nesse lugar aí de realmente a gente ter então diariamente, tomar um banho, né. Costumo falar, às vezes a gente quer fazer grandes mudanças e grandes estratégias de meditação na vida, mas se a gente começasse com um banho intencional, e no sentido de um banho, se a gente conseguir, sei lá, ficar 10, 15 minutos só tomando banho, sem ficar pensando muito, sem ficar desdobrando muito pensamentos, já seria para a mente um grande acalento, né. Mas retomando aqui, quando a gente fala de mindfulness, a gente tem esses 3 grandes pilares, que é a intenção. Então, sempre que a gente vai se propor fazer uma prática de mindfulness, a gente coloca essa intenção. Então, a intenção de permanecer-se agora, né? A intenção de não deixar me julgar pelos pensamentos, não ter julgamentos, não analisar, não trazer outras, né, contribuições ali para aquela mente. Então, eu tenho uma intenção. Aí eu coloco também a minha atenção.
né? Então, eu tenho intenção, mas a minha atenção ali de desejar, de vigiar, né? Fala que a atenção ela vem no lugar de vigiar a minha intenção, né? Então, eu estou vigiando ali para não sair da intenção, de me colocando, então, a propósito dessa intenção. E, sem dúvida nenhuma, a atitude, que é esse lugar de realmente elaborar esses processos mentais, de realizar, é do ato de agir mesmo, né? Então, ter isso. Então, quando a gente fala, a gente intenciona, a gente coloca atenção e a gente toma essa atitude, né? E eu falo que esses pilares aqui, eles são tão fundamentais que eles ainda fazem, né, parte da nossa, podem ser usados como ferramentas da vida. Então, né, a gente já sabe, aqui eu trouxe, né, mais uma vez essa questão desse, desse ciclo, né, da nossa mente, da meditação. Na aula passada eu falei do looping operacional, e aqui, gente, nada mais é do que um looping operacional, mas ele tem um outro, né, uma outra configuração, que essa configuração também é muito considerados né, pelos autores, pelos meditadores, enfim. Quando a gente vai em alguns livros referencial de neurociência e meditação, basicamente a gente encontra esse ciclo, que nada mais é do que aquilo que né, a gente estudou na aula passada, mas aqui com um pouco mais, com uma outra denominação. Aqui, no caso, eu tenho o foco, né, que aqui entra no lugar da nossa âncora, né? Então, a gente tem a nossa âncora, esse foco que a gente diz. Então, por exemplo, eu vou tomar a água, né? Pensando numa prática de mindfulness informal. Então, o foco é tomar a água sem sair desse ato. Automaticamente, a gente tem uma divagação, porque, né? Você está ali tomando aquela água bem devagarzinho, a tua mente já falou, já te lembrou de alguma coisa. Então, existe esse momento de divagação. Aí esse momento de percepção, que a gente chama de consciência, ou seja, percebi que estou vagando, né? Percebi que a minha mente foi. Então, quando a gente percebe, ou seja, a gente toma consciência, né? Traz luz que a gente saiu daquele foco, a gente retorna ao foco. Então, basicamente, esse é o processo de meditação. Eu tenho foco, tenho a divagação, e aqui eu falo assim, eu chamo atenção para uma coisa. Não meditar não é não sair do foco, entendeu? Não é não sair do foco. Nossa mente sai desse foco. A meditação é esse treino mesmo. Então, a meditação não é uma coisa, não é um resultado. A meditação é um treino. Por isso que a gente fala muito exercício meditativo, porque ele é um treino mesmo da tua mente. Então, nesse treino, a gente tem o foco, que a gente está ancorado, mas a gente também tem esse espaço de divagação. Esse espaço, então, né, que a mente foi, e depois, então, quando a gente percebe, a gente toma consciência. O que acontece com a mente que medita regularmente? Isso a gente falou bastante na aula 2. Ela percebe essa divagação mais facilmente. Tem? Então, ela percebe que saiu do eixo e volta mais rápido. E é nesse processo que a gente vai tendo mais clareza mental, que o foco, né, ele não se perde. Então, se eu tô com foco, perco o foco e rapidamente eu volto, eu consigo me alinhar de novo com aquelas ideias. Então, eu estou construindo um texto, estou ali focado no texto, né, naquela fala, naquele raciocínio. Se de repente minha mente vai para um lado, mas eu automaticamente percebo e volto, eu consigo ainda né, resgatar aquele viés de pensamento que estava me trazendo, né, resgatar as ideias iniciais e continuar da onde eu parei. Agora, se eu fico muito tempo na divagação, o que acontece? Eu perco. Nossa, não tem que dar. Falo que um exemplo muito concreto disso é uma leitura de um livro. Já leu um livro quando você está assim, com a mente muito bagunçada? Que você está lá, você leu, falei, nossa, você lê uma frase, fala, nossa, que legal. Aí tua mente vai lá, vai lá. Aí quando você vê, você já virou a página, porque você voltou automaticamente a ler, mas a tua mente está lá ainda. Aí você fala, nossa, eu nem sei o que eu li.
né? Porque por mais que você tenha continuado o aspecto mecânico ali da leitura, a tua mente estava divagando ainda, atrelada a outros pensamentos. Que loucura, né? Então, por isso que a gente medita. E aí, por isso que é tão importante isso em meditação, e falando-se de criatividade, porque não perder, às vezes a tua mente tem aquela ideia maravilhosa, brilhante, sensacional, aí entra um pensamento que te atravessa e você envolve nele, você não percebe que você tá nele, e quando você vê, fala, meu Deus, o que que era que eu tava pensando mesmo? Nossa, né? Então, sem dúvida nenhuma, você tem que estar muito claro para você que cria que esse espaço de meditação ele é muito importante. Aí quando a gente fala os efeitos psicofísicos, a gente falou, né, na última aula até uns efeitos mais fisiológicos, mas aqui a gente tem os psicofísicos, que são esses efeitos, né, que dão no nosso corpo, mas eles também se ativam em outros espaços, como os efeitos, né, da frequência, é, redução da frequência cardíaca, melhora, né, dos níveis de cortisol, dos hormônios de estresse, existe o espaço de relaxamento psíquico, aquela própria experiência de viver, né, num espaço mais positivo, afinal, quando a tua mente ela se encontra nessa tranquilidade, nessa clareza, ela encontra, tem mais habilidades para te tirar dos estados de estresse, né? Então, por isso que a gente fala, sensação de paz, quem medita é zen, né? Só zen, só zen. Mas não é que quando você se coloca a tua mente nesse treino dela não se apegar em pensamentos que vagueiam, que são construídos, e estar ali, ela automaticamente a gente entrega para a mente também um lugar de segurança, né? Então, ó, teu cérebro fala, não, ela tá segura, né? Não tá pensando, né, numa coisa abstrata lá, porque em geral também nossa mente é maravilhosa em criar coisas catastróficas, né? Em criar coisas assim que vai dar tudo errado, ou que já deu errado, né? Então a nossa mente também tem esse espaço. Mas dentro disso, por isso que a gente fala dessa sensação de paz, porque a nossa mente, ela se sentindo segura, você vai sim ter essa sensação de paz, tá? Melhor tendência, né? Menor tendência à perda do controle, porque você já está vigiando os teus pensamentos. Você já aprendeu a vigiar os seus pensamentos. Quando você aprende a vigiar os seus pensamentos, você também vai aprender a vigiar essas outras emoções. E aí, uma ou outra, né, situação, você já percebe que você saiu do teu estado de segurança, você retoma, você analisa muito fácil, né? Então, muito tranquilo também a gente trabalha com a saciedade, satisfação, mudanças no sono, né? Então, sem dúvida nenhuma. Ai, professora, tá com sono aqui, ó. Sem dúvida nenhuma. As mudanças no sono. Eu fiz umas respirações, porque eu estava um pouco acelerada antes da aula, e aí eu fiz umas respirações assim, né, mais concentrativas, e aí ele me deu um estado de relaxamento, só que veio com isso, veio também esse estado de sonolência. Mas é só fisiológico, né? Porque minha mente está aqui borbulhando de coisas legais querendo para falar para vocês. E aí, quando a gente fala então de meditar, quais são as dificuldades iniciais do meditador? A gente fala, né? Quando vai fazer facilitação de grupos ou tudo mais, a gente sempre esbarra com essas grandes questões. Professora, mas como que eu vou conseguir ficar parado? Né? E aí a gente traz aqui outros pensamentos também. Agitação corporal nada mais é do que um aspecto reflexo da sua agitação mental. Então, de fato, se você tem uma dificuldade de ficar parado fisicamente, a tua mente está sim no estado mais agitado. Por isso que a gente fala assim que um dos primeiras tendências do meditador é buscar esse lugar de controlar o corpo. Então, por mais que você às vezes fale, ai meu Deus, eu não vou conseguir não parar de pensar. Mas se você tem uma agitação corporal tão forte e na hora que você está treinando, você consegue ir treinando só agitação corporal, e a agitação corporal às vezes ela é mínima, né? Aquela pessoa que fica parada, mas que de repente
tá lá, parece que tem, a perna tá adormecendo, parece que, né, tá um zumbido na orelha, parece que tem um mosquito, e tem sim. O nosso corpo, ele reage muito bem a essas tentativas de nos salvar do que é desconfortável para ele. Então, esse corpo agitado, gente, é uma sensação, é uma percepção natural, tá? Mas o que a gente vai colocar? Vai colocar, tudo bem, então eu vou controlar essa agitação, né? Eu ainda faço um paralelo esses dias, tenho uma filha pequena, né? E eu estava na igreja com ela, e criança na igreja, né, pequena, você tem que ter toda uma articulação ali, porque ela não para. E aí alguém me questionou, falou: "Nossa, mas a criança não para, né?" E olha que ela, né, estava bem tranquila. Aí eu falei assim: "A diferença do adulto e da criança é que a criança, o que a mente, né, o corpo dela está reagindo à mente dela. Então ela tá ali na missa, ela não consegue se concentrar muito tempo na igreja, ela já vira para o lado, vira para o outro, já derrete na cadeira, já pula, já levanta, né? Então essa agitação corporal nada mais é do que ela é natural para ela. A mente está agitada, o corpo está agitado. Agora, quantos somos adultos, por muitas vezes a gente consegue segurar um pouco essa agitação corporal, principalmente, né, nesses momentos padrões social, então a gente consegue segurar um pouco essa agitação corporal, mas e como que está a nossa mente? Será que ela está presente mesmo? Então, né, a gente tenta fazer essa aproximação de buscar acalmar a mente para então diminuir, né, essa agitação. Então, e é normal, tá? Que, como eu falei, o teu corpo ele fecha que, mas o que que ela vai fazer? Ela vai parar agora? Então tenta te tirar. E aí, durante uma prática meditativa, surge até aquele momento de desespero por movimento. Eu preciso me mexer, meu Deus do céu, eu preciso me mexer. Porque a tua mente está fazendo um ajuste, gente. É grandioso o que a tua mente está fazendo no momento de meditação. A gente nem tem, né? Mas o quanto aquelas informações ali diferentes são para o nosso cérebro. Tudo, na verdade, tá? Tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivenciando, está entregando informações muito valiosas para o teu cérebro, porque ele está precisando se regular, se ajustar. E aí, por isso que a gente tem muitas emoções, desvaneios, enfim, diante de outras situações. Mas na meditação existe esse ajuste, né? Enquanto o teu córtex pré-frontal está tentando ali entender tudo que está acontecendo, vem aquele momento de desespero por movimento que a gente fala. Por isso que a gente costuma falar que o estado mesmo, a gente consegue ter uma prática de meditação acima dos 12 minutos, porque até 10 minutos a gente está fazendo com que a nossa, uma briga, né, tá lutando ali para a gente trazer essa calma, essa diminuição de agitação, né? Então tá tudo 10 minutos, 12 minutos é o mínimo que a gente faz, porque depois disso é que a gente consegue se apropriar. Aí outra pergunta assim, eu vou pensar, não consigo não pensar em nada. Prof, como é que eu vou pensar em nada? Esse negócio, né, da gente buscar a mente vazia, ele é um combustível para a mente. Então, eu não posso pensar em nada, eu não posso pensar em nada. Será que eu estou pensando em alguma coisa? Pensar em nada não é pensar em alguma coisa, né? As vozes na nossa cabeça não falam assim. Então, ele é um composto. E aí, o que a gente tem que entender? Que a nossa mente produz pensamentos e que a gente, então, vai fazer o quê? Soltar, largar, deixar ir. É só não se apegar a eles, tá? E aqui, então, quando a gente vai falar dos elementos práticos, a gente tem, né, muitas técnicas de meditação diferentes, como eu já havia falado para vocês alguma coisa, mas acho que a meditação que mais condiz com a nossa prática, a nossa realidade, que é a meditação aqui, né, que a gente vai trazer uma meditação tipo mindfulness, mas mais concentrativa, com âncora, ela vai exigir uma postura física básica, né? Que é essa postura física? Eu gosto muito, tá, pessoal, dessa postura da foto da menina aqui de camisa branca. Você vê que ela tá até sentadinha em cima de uma almofadinha, né, de alguma coisa. A gente dentro né, a gente chama de zafu, que é uma almofadinha, mas isso aqui ajuda a gente a construir
uma postura de alinhamento, tá? Então, é uma postura em que você senta de perninhas cruzadas. Aqui, tendo lateralmente, tem a perna, né, de lótus, perfeita, aqui lá que a gente bebe do yoga, mas essa perninha aqui é muito difícil, né? Todo mundo tem essa flexibilidade. Imagina ficar parado, imóvel aqui nessa postura. Então, né, essa aqui eu só trouxe ilustradamente, mas você pode simplesmente fazer lá uma postura de braço, de meio lótus, ou, né, aproximando, sentando em um lugarzinho ali, ó, você vai sentar, mas esse sentar é só uma parte do quadril, é só uma parte, sabe, que você senta inteira. Porque aí teus joelhos, eles elevam um pouco o quadril, teu joelho vai um pouquinho para frente e ele apoia no chão. Porque é importante esse apoio no chão, tá? Então, ó, a gente tem isso ajuda a alinhar a coluna, sim, a gente consegue ter uma postura adequada, alinhada, sem ficar tendo que forçar muito. Então, isso aqui, ó, essa posição, tá vendo? Ó, as mãos delas estão relaxadas sobre as pernas, ombros relaxados, né? O queixo adiante, os olhos fechados, né? As mãos sobre as pernas. E o que que é importante? Tem essa postura aqui também que a gente pode ver de uma mão sobre a outra, que é uma postura muito comum na prática de Zazen, que é uma meditação de cunho budista, que ajuda também a trazer um ponto de âncora aqui da percepção das mãos, mas uma postura básica aqui no chão. Mas qual é a outra básica? Sentada na cadeira, uma cadeira qualquer, como eu tô aqui, né? Pode apoiar, é importante não apoiar só a nuca, pés no chão, mãos, né? É importante sempre estar tudo ancorado, né? Tudo tem que estar. Lembra que eu falei disso na outra aula? E aí, então, a gente tem a respiração. Respiração consciente, gente. E aqui mora um dos maiores segredos do meditador e de qualquer técnica de respiração. Ao contrário do que todo mundo fala, né? Ou todo mundo pensa que nossa respiração está muito conectada aqui só com o pulmão. A nossa respiração, para ser completa, ela precisa ser diafragmática, né? Reforça, vou trazendo novamente para a gente reforçar isso agora com o slide bem certinho. Eu sei que na aula 2 a Pro falou, mas é aquela respiração, então, que vai pensar, vai usar todo o nosso diafragma. Pensa assim, diafragma, gente, ele é como se fosse uma grande cápsula mesmo, que ele envolve nosso sistema respiratório. Todo o nosso pulmão, nosso coração, ele fica ao redor dessa cápsula, né? Então, quando é uma caixa torácica mesmo, quando a gente expande, puxando e respirando pelo abdômen, a gente consegue ter uma absorção de ar muito maior. E todo esse ar que ele é inalado, ele consegue ter um maior volume de oxigenação no corpo todo. Por isso que é tão importante a gente usar, né? E aí, quando a gente faz isso também, a gente usa o nosso pulmão por inteiro. Né? O nosso pulmão é como se ele fosse até divididinho, né? A gente tem lá por 3 partes, assim, e quando a gente faz essa respiração abdominal diafragmática, é como se a gente conseguisse, então, concentrar a oxigenação nesse pulmão por inteiro. Então, a gente coloca, assim, uma prática para aprender a respirar as mãos sobre o abdômen, sobre a barriga, para sentir. E aí você vai puxar o ar pelo nariz, né? Inalar, que a gente fala. Então, você vai, ó, joga esse ar todo que veio para cá, lava a barriga. Estufa essa barriga, como diz minha filha, essa pança. E aí você segura o ar lá e você solta. Quando você solta também pelo nariz, atenção, também pelo nariz, você vai contraindo o abdômen. Você vai como se fosse murchando mesmo, expulsando o ar. Então você faz um. Claro que aqui eu tô fazendo, né, com movimento para vocês perceberem, mas enfim, essa é a respiração. Sempre pelo nariz, então, puxa pelo ar, solta pelo ar. Claro, se você tiver uma dificuldade, uma obstrução nasal maior, é complicado, então pode usar a boca, mas lembre-se que uma respiração ela deve ser nasal. Então, se você tem muita dificuldade de respiração nasal, é interessante até procurar ajuda do otorrino, né? Ver de repente aí o que pode ser feito, porque é uma questão ali muito importante do nosso mecanismo de respiração.
Silenciosa, porque ninguém precisa fazer barulho, então a respiração ela vai ser, porque esse olhar de respiração silenciosa é um olhar de que também ela é concentrativa, né? Ela é uma respiração controlada. Harmoniosa no sentido de que o ciclo que eu respiro, né? O quanto eu puxo, também solto. Então, se eu puxo lá 5 segundos, eu solto 5 segundos, tá? E bem devagar. Mas esse devagar não é só para ficar roxo, tá? É só para. Quanto mais lenta você consegue fazer isso, gente, mais você vai ter uma respiração de calma. Ó, já dá até vontade de bocejar. A meditação maravilhosa, viu? Aqui é a técnica de 3 tempos que eu trouxe para vocês, lembra? Que é essa daqui que a gente vai fazer. E aí, qual que é o segredo, né? Vocês fizeram essa? Que é a gente contar 1, 2, 3, uma paradinha, 3, 2, 1, enquanto a gente inspira grandão, 1, 2, 3, segura o ar, retém o ar, 3, 2, 1. Então, esse fluxo aqui, ó, é meditação. Pegou? E aí o pensamento veio, solta, larga, vai embora, deixa ele, tá bom? Então, te convido à prática, né? Para a gente poder, então, fazer essa respiração. Vamos fazer um minutinho só para a gente, né, elaborar isso junto? Eu vou falando só para que vocês entendam, tá? Mas depois você vai seguir fazendo mentalmente. E a proposta é que você faça aí pelo menos 12 minutos. E aí você fica 12 minutos, sim, sentadinha na postura, tentando controlar seu corpo para não se mexer e repetindo. 1, 2, 3, enquanto puxa o ar. 3, 2, 1, enquanto solta. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma paradinha. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Uma paradinha. 3, 2, 1. A gente observa que às vezes começa até afobado, depois vai melhorando. Entenderam? Então, vamos praticar. E aí, umas orientações finais para a gente findar também sobre a prática meditativa, que na próxima aula a gente vai ser a nossa quarta aula já, a gente vai falar um pouquinho sobre o ócio, mas antes de a gente falar sobre isso, então, o que é importante, tá? Para a gente conseguir instaurar mesmo essa prática, tá? Duas grandes dicas, né? Que a gente. Dicas não, orientações, né? Que dá dica para esse negócio, eu não gosto de dica, eu gosto de orientação. Enfim, ritual. Ritual é isso, por exemplo, organizar mesmo. Porque o nosso cérebro ele se acostuma muito bem com rituais, tá? Ele gosta desse planejamento, porque dá o quê pro cérebro? Segurança. Nosso cérebro gosta de quê? Segurança. Então, tudo que você for fazer, né, que você quer trazer um espaço de clareza mental e tranquilidade, paz, segurança para o seu cérebro, para sua mente. Então, o ritual ele vai te colocar nesse espaço. Organiza um momento, uma horinha ali, aquela hora, aquele ali, aquele lugar, mesmo, sabe? Você pode fazer, então, olha, eu acordo, eu quero meditar de manhã, então eu acordo, tomo um banho, e depois meu banho bem relaxante, eu sento ali e faço minha meditação. Perfeito, né? Porque você já tem um momento específico ali, é mais difícil, depois que aquele momento se instaura, é mais difícil você se perder. Mas use esse negócio, é o meu momento, sabe? Meu momento de respirar. Se você não acha que a meditação vai ser transformadora, mas então pense como um potencializador do teu trabalho, tá? Teu trabalho criativo. Se você está aqui, você trabalha, né? Você desenvolve, você tem pretensões aí de desenvolver o seu lado criativo, então, conselho da prof, aprenda a meditar. Então, escolhe seu momento para fazer. E aí o degrau é às vezes algum ajuste que a gente faz de algo para ajudar a gente a orientar ali a prática mesmo, sabe? Então, por exemplo,
O meu degrau, né, a Sheila, eu costumo fazer ler um textinho que eu mesmo escrevi sobre quanto me convencendo quanto que aquele momento, né, e o que eu tenho que fazer naquele momento. Então, o meu degrau é ler esse texto, eu sento, faço ali, né, uma calma, uma agitação, que tá de agitado, me arrumo bem na postura e leio esse texto. Esse texto fala: olha, Sheila, esse é seu momento. Então, a sua mente nesse momento, né, ela tem que entender que ela não pode se agarrar aos pensamentos. Eu construí um textinho assim, bem simbólico, para reforçar para o meu cérebro tudo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, né, mas você pode fazer o quê? Uma música, uma leitura, praticar meditação depois de um exercício físico intenso é gostoso também, às vezes eu consigo fazer. Então, é um degrau, algo que vai facilitar para justamente a tua mente fazer esse ajuste, entendendo que senão você tá aqui do nada, você fala, vou meditar agora, sabe? Tipo, ou, como assim? Você acha que você vai conseguir, né? Tua cabeça tá fervilhando lá, você vai conseguir parar tudo e meditar. Então, ter esse ritual desse momento, ter esse degrau, tipo, olha, isso me ajuda a chegar nesse espaço que eu consigo. Tudo isso é extremamente fundamental para validar e trazer realmente uma prática que seja acessível e aconteça, né? Porque a ideia aqui é que fique tudo muito simples, muito prático, que embora tenha um monte de conceito aí, você já viu que 1, 2, 3, uma paradinha, 3, 2, 1 não é difícil, né? Então, arrumar uns 15 minutos no seu dia lá para começar. Você pode se apropriar de aplicativos que tem lá de meditação timer. Eu uso um Side Timer, que você coloca lá só o timer 15 minutos, ele dá um sininho no começo, sininho no final, fica show e você já consegue, então, realizar isso, porque a ideia, né, é você passar e realmente ter. Então, criar um ambiente ritual é, né, fundamental. Organizar esse espaço, claro que, né, você vai precisar ter o mínimo de conforto e tranquilidade ali nesse espaço. É muito difícil meditar com fome e também com barriga cheia, então evite, né? E, se possível, de 15 a 20 minutos por dia, 1 a 2 vezes por dia, aí vai do seu tempo, da sua disponibilidade. E, gente, então hoje é muito importante, né, que a gente trouxe mais uma bagagem sobre esse assunto tão importante, porque de fato, para a gente viabilizar ali esse relaxamento e essas potências da nossa criatividade, a gente precisa ter essa mente clara, essa mente focada, essa mente que tem esse momento ali, né, de relaxamento, esse momento em que o que é algo, né, criativo possa encontrar espaço para surgir. Nada surge num ambiente bagunçado, né? Como é que você vai procurar alguma coisa que está muito difícil lá no quarto bagunçado? Acende a luz, dá uma organizadinha. Então, a meditação é isso, ela organiza a nossa mente para que a gente consiga se apropriar dos nossos recursos mentais da melhor forma possível. E é isso, então. Hoje encerro a nossa terceira aula aí. Foi uma grande honra estar com vocês nesse momento. E aguardo vocês, então, para a nossa última aula ao vivo. Tudo mais? Um grande abraço. Até mais.